Salmo de número 90. Você já viu, provavelmente, no boletim, o tema do nosso estudo nessa manhã. Eu quero começar com a leitura, junto com você, do Salmo 90, verso de número 12. Salmo 90, verso de número 12, mesmo assentado como você se encontra, mas com reverência diante da santa palavra do Senhor, vamos ler juntos? Salmo 90, verso 12, diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Vamos orar ao Senhor. Promessas e votos. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Esse é o nosso tema, sobre isso que vamos refletir nessa manhã. Eu quero te convidar então para que você faça uma oração silenciosa, vou dar um tempinho para isso, pedindo para que Deus traga ao seu coração, à sua mente, aquilo que você precisa ouvir nessa manhã. Mas também ore por mim, por favor, para que eu seja claro e fiel naquilo que Deus propôs para nós nessa manhã. Senhor, nós reconhecemos a Tua soberania. Tu és Deus sobre nossas vidas, nós pertencemos ao Senhor. Conscientes ou não disso, todo ser humano está nas Tuas mãos, é o Senhor que faz viver e é o Senhor que faz morrer. É o Senhor que permite a vida e é o Senhor que permite a morte. É o Senhor que cuida nesse espaço de tempo entre o nascer e o morrer de cada um de nós, suprindo as nossas necessidades. E nessa manhã nós, reconhecendo isso, queremos mais uma vez pedir que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale ao nosso coração, nos encha de convicção do Teu grande amor por nós e nos leve a andar cada vez mais parecidos com Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado por Tua palavra, preservada ao longo dos séculos, Bíblia Sagrada, que chega mais uma vez diante de nós, com o poder do Senhor, para transformar as nossas vidas pela verdade revelada. Que Teu Espírito Santo aplique, respondendo à oração de cada um de nós aqui, que oramos segundo a Tua vontade. Aquilo que nós não soubemos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo interceda por nós. E assim alcancemos o que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa manhã. Tenha misericórdia da minha vida, Pai, me use por Tua graça e para a Tua glória, sendo fiel naquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Votos e promessas e votos. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O Walter Júnior já nos lembrou da importância do fim do ano, quando nós fazemos reflexões, ou pelo menos deveríamos fazer, sobre a vida. Chegamos ao fim do ano, hoje o último domingo de 2018, e talvez você já tenha pensado nos seus votos ou promessas que você fez em 2017 e que talvez não tenha conseguido cumprir em 2018, né, Ediane? Mas talvez você também já esteja pensando nos que você vai fazer para 2019, eu já tenho até mesmo feito. O que você pensa e quer realizar em 2019? Pensando em promessas e votos. É interessante porque o Salmo 90, o verso 12, faz a gente refletir sobre um balanço da vida.
Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É fazer uma reflexão sobre os dias vividos, para que isso te ajude a olhar para os próximos, os quais você quer viver. Antigamente, existia no final do ano, eu sou contador, para quem não sabe, então fiz muito isso, se fazia o balanço anual da empresa, onde você vai verificar, né, o ativo e o passivo da empresa. As lojas comerciais fechavam para fazer o balanço, contar a quantidade de mercadoria que tinha. Você está rindo, né, Mário? Porque isso é bem antigo, né? Hoje não faz mais isso. Mas a loja fechava, então ela não ficava sem vender naquele período, 1, 2 dias, às vezes até 3, para contar toda a sua mercadoria, então fazer o balanço. Ó, nós temos tanto, temos essa dívida aqui, temos tanto em mercadoria, se vendemos, sobra isso, então fazia um balanço. Hoje não precisamos mais disso, aliás, já faz um tempo. A tecnologia permite às empresas hoje fazerem o balanço com a loja vendendo o tempo todo, normalmente, sem precisar fechar o estabelecimento. Mas se fazia isso, parava-se e os funcionários trabalhavam internamente para fazer esse levantamento. Muitos realizam um balanço pessoal. É você parar e refletir sobre o que você tem feito, aquilo que você deveria ter feito, olhando à luz da palavra e dedicando um tempo especificamente para isso. O nosso balanço não deveria ser apenas anual. Eu e você, sistematicamente, deveríamos parar e refletir sobre como nós temos conduzido a nossa vida, sobre como temos obedecido e ouvido a voz do Senhor, sobre como temos testemunhado e proclamado o Evangelho do Reino, sobre como temos nos relacionado uns com os outros, sobre como temos buscado conhecer a vontade e o plano do Senhor, sobre como temos mostrado e revelado ao mundo o nosso Senhor. Mas final de ano, geralmente, é o tempo que a gente dedica para isso. E eu quero te convidar a pensar um pouquinho, então, sobre esse tema, votos e promessas, porque é nesse balanço que a gente para e aí começa a fazer votos, promessas. Quando a gente olha e fala assim, a vida não foi tão boa esse ano, né, Chiquinho? Não li a Bíblia tanto quanto eu gostaria de ter lido. Nós propusemos como conselho um plano de leitura bíblica para esse ano, que foi parte da Bíblia, não foi toda a Bíblia. Para 2019, nós apresentaremos um plano de leitura da Bíblia toda. Em 2019, com a graça do Senhor, leremos a Bíblia inteira de forma cronológica. Começando em Gênesis, aí vai para Jó, depois volta para Gênesis, Êxodo, Levítico, e aí vai seguindo de forma cronológica. Nós estaremos disponibilizando esse plano para você. Mas olha comigo, rapidamente, a título de introdução, o Salmo 90, verso 12. Vamos olhar cada palavra aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A oração, e aqui não é de Davi, é de Moisés, esse salmo pertence a Moisés. Ele diz, primeiro, ensina-nos. A palavra no hebraico tem o caráter de voz passiva, não é ele que faz, ele é alvo do ensino. Então ele quer ter conhecimento, ele quer conhecer, por isso ele pede, ensina-nos. Queremos conhecer. Conhecer o quê? Ter conhecimento de quê? A contar, considerar, enumerar, calcular. O quê? Os nossos dias. Dia é tempo de vida. Dia diz respeito à duração do tempo da vida. E ele quer aprender, contar, calcular, considerar os dias da sua vida. Para quê? Para alcançar. Alcançar é ter. Ele quer ter o quê? Diz o restante, um coração sábio. Queridos, coração na Bíblia é a sede do intelecto, dos sentimentos e da vontade. Coração, então, é a totalidade na natureza do ser humano. Quando Moisés pede para que Deus dê para o povo conhecimento, para contar os dias, olhar para os seus dias de vida, e assim alcançar um coração sábio, uma natureza, um interior, conhecimento, para agir sabiamente, né? Sábio é de sabedoria, agir sabiamente.
abrangendo então toda a gama da experiência humana à luz da verdade de Deus, ele está nos ensinando a refletir sobre a vida sistematicamente, não anualmente, para que a gente olhe para os dias da vida como nós temos vivido e assim possamos do Senhor receber sabedoria para os dias que vamos viver pela frente. Essa é a oração dele. E geralmente quando nós fazemos esse tipo de exercício, é quando nós vamos pensar em votos, em promessas. 2019 eu vou participar mais da vida de oração da igreja. 2019 eu vou participar mais das ações sociais da igreja. Eu faço o compromisso de 2019 participar pelo menos de um sopão por mês. Geralmente, quando a gente para e olha para a vida, é quando nós fazemos os nossos votos e promessas. A oração de Moisés é: Senhor, nos ensine, nos dê conhecimento, para que nós consideremos os nossos dias, reflitamos sobre os acontecimentos da vida, de forma que isso me leve a ter uma mente, sentimentos, vontade de acordo com o teu desígnio. E isso à luz da tua sabedoria, redundando em glória ao seu santo nome. Essa é a oração de Moisés, que ele faz por mim e por você, nos ensinando aqui a orar assim. À luz dessa introdução, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5. E eu quero fazer um caminho com vocês aqui nessa manhã, respondendo 3 perguntas. Eclesiastes 5. Qual o lugar dos votos e promessas na vida do ser humano? Qual o lugar dos votos e promessas na vida do ser humano? Segunda pergunta. Qual o entendimento bíblico para votos e promessas? Qual o entendimento bíblico para votos e promessas? E terceira pergunta. Qual a relação entre votos e promessas e a vontade soberana de Deus? Qual a relação entre votos e promessas e a vontade soberana de Deus? É esse nosso trilho, ok? Vamos começar lendo esse texto. Eu vou precisar da participação de vocês. Vou pedir para alguns depois lerem alguns versos, alguns textos bíblicos. Mas vamos começar aqui fazendo essa leitura. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe. Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 1. Olha o que Deus nos diz. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Tu, porém, teme a Deus. Qual o lugar dos votos e promessas na vida do ser humano? Bem, você sabe, tanto quanto eu, que as pessoas, nossa sociedade, vivem fazendo promessas uns aos outros. Tempo de eleição, tempo de política, tempo de eleição no Brasil, por exemplo, é uma época de a gente ter muita... Fazemos promessas uns aos outros.
O filho, quando desobedece e a mãe promete, ou o pai, que vai bater, promete que nunca mais vai fazer aquilo. Você já passou por isso. Eu já passei várias vezes. Mamãe falava que se a gente fizesse de novo a gente ia apanhar, e a gente falava, nunca mais vou fazer isso. E o que acontecia? Apanhava. E depois? Fazia de novo. E apanhava de novo. Mesmo eu prometendo que nunca mais ia fazer aquilo. Votos e promessas estão no meio da sociedade. Calvino falou o seguinte: o que entre os homens se chama promessa, em referência a Deus, se chama voto. Ele fazia essa diferença. Em relação a Deus, aquilo que você promete a cumprir diante de Deus, você deve chamar de voto, a Bíblia chama de voto. Mas aquilo que você faz para os outros, então você pode usar a expressão promessa. Nós vemos pessoas fazendo votos e promessas o tempo todo, gente. Seja para outros, como esse exemplo que eu dei do filho para a mãe ou para o pai, seja para si mesmo. Eu prometo que eu nunca mais vou beber Coca-Cola na minha vida. A gente faz esse tipo de voto, esse tipo de promessa para a gente, prometendo cumprir alguma coisa. Eclesiastes 5,4, veja, quando a Deus fizeres algum voto, ele deixa a gente perceber que eu posso fazer um voto que não seja para Deus. Posso fazer uma promessa que não seja para Deus. Pode ser feita a homens, inclusive a mim mesmo. Em relação a Deus, é preciso que haja muito cuidado quando se faz um voto. É o que Salomão está ensinando para a gente aqui no texto. A gente vai entrar com mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Mas o voto pode ser feito, ou geralmente é feito, aos homens, a si mesmo, ou a Deus. A Deus, é claro que a gente tem que ter uma diferença muito clara quando se faz um voto a Deus, e isso fica claro no texto para a gente. A Bíblia é repleta de testemunho de homens fazendo votos e promessas. Alguns por causa daquilo que receberam de Deus, como ação de graças, outros para receber alguma coisa de Deus. Deixa marcado aí, na sua Bíblia, Eclesiastes, e abra comigo em Gênesis 28. Gênesis 28. Eu vou pedir para alguém ler para a gente com a voz bem firme e alta. Gênesis 28, os versos 20 a 22. Quem pode ler para a gente? Estamos diante de um voto. Um voto que é feito por Jacó, e ele diz: Senhor, se o Senhor for comigo, me guardar nessa jornada, se não deixar faltar comida nem roupa para mim, e eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor vai ser o meu Deus. Então eu vou erigir aqui nesse lugar, nessa coluna, um lugar para adoração, e de tudo que o Senhor me der, eu vou entregar o dízimo. Esse é um exemplo de voto, de uma promessa voluntária feita a Deus, com vistas a cumprir algo para o Senhor, por causa de algo que ele recebeu. Então, veja, é voluntária. No caso específico desse exemplo, vai ser cumprida, ou pode ser cumprida, para ser cumprida no momento posterior, porque, segundo a oração dele, é em resposta ao que ele receber, e dá para nós a possibilidade de interpretar. Quer dizer que se eu não receber, eu não preciso cumprir? Se o Senhor fizer, então eu faço. Se o Senhor não fizer, eu não tenho obrigação mais de fazer. Esse é um exemplo de um voto que muitas vezes nós fazemos. Queridos, o
texto do Antigo Testamento vai mostrar para a gente que não há exigências para o povo de Israel de se fazerem votos. Isso não é uma exigência, não é um mandamento. Agora, uma vez feito o voto, ele deveria ser cumprido. Volta comigo agora para Eclesiastes, que é o que a gente lê, verso de número 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Outro exemplo de voto, nós temos no capítulo 23 de Deuteronômio, versos 21 a 23, uma orientação ao povo. Agora Moisés está dizendo ao povo como eles deveriam fazer votos. Vamos lá, para a gente aprender com ele. Lembrando que Deuteronômio é um livro onde Moisés está com o povo diante de si, eles estão próximos a adentrar a terra prometida, ele está ensinando qual é a vontade de Deus e como eles devem viver como nação. Deuteronômio 23, a partir do verso 21, nós lemos: quando fizeres algum voto, veja, quando fizeres, isso é voluntário, isso não é obrigação, mas se você fez o voto a quem? A Yahvé, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado, se você fez um voto e não cumprir. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Se você não fez o voto, então não tem problema. Mas se você fez um voto, você deve cumpri-lo. Verso 23. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Então não é obrigação, mas uma vez feito o voto, você deve cumpri-lo. Abra comigo em Provérbios 20 e 25. Nós amanhã, completamos a leitura de Provérbios nesse mês de dezembro, conforme o nosso plano de leitura bíblica. E o capítulo 20, verso 25, tem uma orientação para mim e para você sobre isso. Provérbios 20 e 25. Olha o que ele diz. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Ou seja, cuidado ao fazer um voto. Não seja precipitado. E aí nós estamos tendo outro ensino. Antes de fazer um voto, eu preciso refletir sobre aquilo que eu vou me comprometer a cumprir para o Senhor. Naum 1,15. Último texto que nós vamos ver aqui nessa parte para responder essa pergunta. Naum, capítulo 1, verso 15. Quem abrir pode ler para a gente, por favor. Naum, capítulo 1, verso 15. O profeta incentiva o povo a cumprir votos em gratidão pela bondade de Deus em livrá-los do homem vil. Então, um voto, uma expressão de gratidão. Então, voltando à primeira pergunta. Qual o lugar dos votos e promessas na vida do ser humano? Bem, nós fazemos votos e promessas. Nós prometemos muitas vezes irrefletidamente e não cumprimos. Prometemos para as pessoas e não cumprimos. Prometemos para Deus e não cumprimos. Fazemos votos com o outro, com Deus, com a gente mesmo e não cumprimos. Essa é uma realidade. Mas também vemos aqui que quando nós fazemos promessas e alguns votos, nós temos uma intenção de que isso nos ajude como ser humano. Para que isso nos dê uma disciplina para andar justamente, conforme a palavra de Deus.
se eu faço uma promessa para mim mesmo, um voto de que 2019 eu vou fazer a leitura da Bíblia toda, eu tenho uma intenção de que isso me ajude a conhecer melhor a vontade de Deus, eu estar mais próximo de Deus. Então, isso acontece comigo e com você. Isso é presente na nossa vida. Ok? Segunda pergunta. Qual o entendimento bíblico para voto e promessa? Nós já vimos algumas coisas ao olhar para esses exemplos, mas vamos caminhar e aprofundar um pouquinho mais. Voto, promessa, não é algo que nasce primeiro no homem. Deus é o primeiro a fazer promessa. Em Gênesis, capítulo 2, verso 17, é uma promessa de vida para o homem, caso ele continue obedecendo, e de morte, caso ele desobedeça. Gênesis 3,15, há uma promessa de Deus. Virá o descendente da mulher para esmagar a cabeça do descendente da serpente. Jesus vai nascer, derrotar o diabo, para que todo aquele que esteja unido a Cristo pela fé e arrependimento desfrute de vida abundante. Deus, então, faz promessa. Gênesis 3,15, por exemplo, que eu citei, traz para nós a essência do Evangelho no Pacto da Graça. Um Deus que salva soberanamente conforme o seu plano. Mas o Antigo Testamento inteiro, ele vai considerar favoravelmente a prática de votos e promessas. Não há proibição, nem há mandamento, mas se manifesta-se favoravelmente a prática de votos bem pensados, calculados e realistas. Então voltemos para Eclesiastes. Olha o verso 2, capítulo 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Isso está relacionado ao voto, querido. Não está dizendo sobre você conversar com Deus em oração. Está falando sobre o voto, conforme a gente vê no verso de número 4. Então, o voto deve ser feito depois de refletir-se, de refletir bastante, para que você não seja precipitado naquilo. O objetivo do voto, então, é assegurar auxílio do Senhor nas crises como parte vital do culto de Israel. A gente vê isso. Sim, Renato? Sim? Uhum. Qual a consequência de um voto quebrado? Ok, veremos. A lei de Moisés, lá em Levítico, vai trazer orientações, lá em Levítico 7, Levítico 27, sobre como que os votos fazem parte do cerimonial de santificação, de consagração e de perdão a Deus. Os votos fazem parte disso. O salmista, vários salmos, nós vamos ver os salmistas falando para a gente que eles estão pagando os seus votos, estão cumprindo os seus votos, votos que foram feitos diante de Deus em gratidão por aquilo que eles recebem. Vamos ver alguns exemplos. Salmo 22. Vou pedir para você ler. Vamos dividir agora. Alguém abra em Salmo 22, verso 25. Outra pessoa, Salmo 50, verso 14. Outra pessoa, Salmo 56, verso 12 e 13. E outra pessoa, Salmo 66, versos 13 a 15. Salmo 22, 25. 50, 14. 56, 12 e 13. E 66, 13 e 15. Vamos ao primeiro. Salmo 22, 25. Eis o salmista dizendo que cumprirá os seus votos na presença de toda a comunidade. Ok. Salmo 50, verso 14. Votos como sacrifício de ação de graças oferecidos ao Senhor. Ok. Salmo 56, versos 12 e 13.
Olha que interessante esse texto. O voto é em gratidão pelo que Deus fez e para que ele continue andando na presença do Senhor. Salmo 66, 13 a 15. Salmo 66, de 13 a 15. No momento da angústia, ele fez um voto. Deus atendeu e ele agora cumpre, adorando a Deus. Os votos significavam também um comprometimento de relação contínua com Deus, como nós vimos na leitura do Salmo 56, 12 e 13. Então, os salmos estão, os votos estão presentes nos salmos, os salmistas testemunham disso, e era presente na vida do povo de Israel. E você vai lembrar comigo que Paulo também fez um voto, e a gente vê isso em Atos, e alguns homens maus também fizeram um voto de não comerem, nem beberem nada, enquanto não matassem Paulo. Esse é um exemplo de voto irrefletido, porque ele não tinha como cumprir isso. De quem faz um voto sem refletir. Então, Deus olha com aprovação para o voto, embora isso não seja uma obrigação. Um exemplo disso, que Deus aprova votos. Primeiro livro de Samuel. Vamos lá todos juntos? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Você lembra da história? Ana é estéril, quer ter filhos, ora ao Senhor, clama ao Senhor, chora diante do Senhor, mas não consegue ser mãe. Capítulo 1, a partir do verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O restante da história você sabe. Ela é ouvida na sua oração e ela cumpre o voto. Ela devolve o filho, Samuel, ao Senhor, e ele vai livrar o povo de Israel dos filisteus, vai conduzir, vai ser juiz, vai ensinar, vai falar, vai pregar a palavra, vai conduzir esse povo, vai orar por esse povo, inclusive. Então, esse é um exemplo que Deus aprova votos, e há um detalhe muito interessante que eu já vou adiantar, eu ia falar mais para o final. Todo voto não visa você. Todo voto visa a glória de Deus. O voto, biblicamente, não é por você nem para você. É para a glória de Deus. Veja, o voto dela é: se o Senhor me der um filho, eu vou devolver. E ele vai servir ao Senhor. E vai viver para a glória do Senhor. E esse é o objetivo central de qualquer voto. Não é: Senhor, eu vou fazer se o Senhor me der para que eu tenha. É: Senhor, eu vou fazer quando o Senhor me der para que o Senhor seja glorificado. Esse é o propósito dos votos. Não podemos esquecer de um outro voto muito importante, que está lá em Números, capítulo 20, eu não vou mergulhar aqui no estudo, capítulo 6, versos de 1 a 21, que é o voto de Nazireu. O voto pelo qual Sansão teve que passar, o voto pelo qual Paulo vai fazer lá em Atos, que nós vamos ver daqui a pouquinho o texto sobre ele. Mas o voto de Nazireu dizia que, consagrando a vida a Deus, não poderia fazer o quê? Vamos ver quem lembra? Cortar o cabelo, beber vinho
e tocar em cadáver. Mais algum? Esses 3, né? Não poderia beber vinho, não poderia cortar o cabelo e não poderia tocar em cadáver. E quando a Sansão vai quebrando cada um desses votos, é que no final culmina com ele perder toda a força. Mas ele era alguém que tinha sido consagrado a Deus pelo voto de Nazireu. E não foi um voto, no caso especificamente, que ele optou, mas que os pais dele o conduziram assim por ordem divina. Então, queridos, votos devem ser feitos, votos podem ser feitos, não há mandamento de obrigatoriedade na Bíblia. Agora, eles precisam ser feitos da maneira correta. E antes de eu resumir como que ele deve ser feito, vamos pensar um pouquinho agora na terceira pergunta. Qual a relação dos votos e promessas com a soberania de Deus? Para isso, nós vamos usar aqui um material de Calvino nas Institutas, livro 4, capítulo 13, onde ele traz um estudo detalhado sobre isso. E para Calvino, a maneira correta de você fazer um voto deve passar por 3 verdades. A primeira, você tem que ter em mente, quem é aquele a quem eu vou fazer o voto? Segundo, quem sou eu que estou fazendo o voto? E terceiro, qual o propósito, a intenção, a motivação do voto? Então, olhando para Eclesiastes, verso de número 1. Quem é esse a quem o voto é feito? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem quem fazem o mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. Deus está no céu e você na terra. Só isso aqui já deve fazer a gente pensar. Quem é aquele a quem eu vou votar? É o Criador, não a criatura. Eu vou fazer o voto àquele que é o que reina soberanamente sobre todas as coisas, sobre o universo. É a Ele que nós votamos, porque é a Ele que devemos toda obediência. E aqui, Deus mostra para mim e para você, em Sua palavra, o que é útil e o que deve nos conduzir quando fizermos um voto. Lembrar a quem estamos fazendo o voto. Não é qualquer um, não. É aquele que tem a minha vida nas suas mãos. É aquele que me mantém vivo. Eu só estou vivo, você só está por causa dele. Então é diante dele. Eu não estou fazendo qualquer palavrinha para qualquer pessoa que eu possa não cumprir. Eu estou falando com Deus Todo-Poderoso. É com ele e é para ele que nós fazemos um voto. Salmo 76, verso 11. Nós lemos assim: fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam àquele que deve ser temido. Então, é com muito temor que eu devo chegar diante de Deus para fazer um voto. Porque é a Ele. É a Deus que eu vou fazer o voto. É o Todo-Poderoso. E Calvino nos lembra que esse tem que ser o primeiro motivo. Eu estou diante de Deus, vou fazer um voto para Deus. Então, a minha reflexão do voto que eu vou fazer começa por aí. A segunda verdade, segundo Calvino, é quem nós somos. Se eu olho para quem Deus é para fazer o voto, eu preciso olhar para quem eu sou quando eu for fazer um voto. E aí, olhe comigo para o texto de Eclesiastes novamente. Quem sou eu? Bem, eu, segundo o verso 1, eu sou aquele que fala mais do que ouve. Eu sou aquele que sou tolo. Eu sou aquele que tantas vezes só faço o mal. Segundo o verso 2, eu sou a criatura. Eu sou aquele que fui criado. Segundo o verso 3, juntamente com o verso 7, veja o verso 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. A gente vai trabalhando, vai tendo sonho, vai querendo alcançar.
Só que a gente é falho e aí acaba falando demais, prometendo demais, fazendo compromisso demais, que a gente não tem condições de cumprir. O verso 7 ele fala que na multidão dos sonhos há vaidade. Então nós vamos fazendo as coisas, o coração vai se enchendo de alegria por aquilo que a gente tem realizado, e aí um passinho para a gente começar a ficar vaidoso por causa disso, porque eu estou fazendo. E Salomão nos faz lembrar que nós somos pecadores. Aquele que vai chegar diante do Deus Santo que está no céu é pecador, que é precipitado, que tantas vezes faz promessas sem refletir, que é vaidoso, que esqueceu-se que depende totalmente de Deus. Quem faz o voto não pode se esquecer disso. Eu sou dependente do Criador. Eu sou pecador e eu tenho que ter muito cuidado antes de fazer um voto. As minhas motivações estão maculadas pelo pecado. Assim, aquele que vota não pode prometer fazer aquilo que está além da sua capacidade. E toda capacidade que eu e você temos vem do próprio Deus. Veja como é complicado a gente fazer um voto, ou pelo menos fazê-lo de forma que agrade ao Senhor. Eu e você temos que ter em mente, quando vamos fazer um voto, que até para cumprir o voto nós dependemos de Deus. Nós não conseguimos cumprir por nós mesmos. Hebreus 3,4 diz: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Hebreus 3,4. Se Deus é o Senhor de todas as coisas, queridos, eu só posso conseguir cumprir um voto que eu fiz se Ele me der capacidade. Então, para fazer um voto diante de Deus, eu preciso refletir bastante, colocar o meu coração diante dele e saber que eu, para cumprir o voto, vou precisar da força dele. Eu preciso pedir para ele. Resumindo, quando se faz um voto, quando se promete algo a Deus, eu não posso confiar no meu próprio poder para cumprir. Eu preciso confiar na dependência do Senhor. O que se tem, o que se pode fazer, o que se pode votar, tudo é dádiva do Senhor. Romanos 12,3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Viu como é que é complicado o voto? Calvino afirma o seguinte: os votos devem ser regrados a essa medida que, por sua liberalidade, Deus te prescreve. É Deus que te orienta para fazer o voto. Para que, se tentares mais do que Ele permite, por arrogares demais, não te precipites a ti mesmo de cabeça para baixo. Ou seja, você corre o risco de fazer um voto confiado em suas próprias forças e não cumpri-lo. Abra comigo, Atos 23. Vamos fazer a leitura desse texto que eu citei, daqueles que querem matar Paulo e que fazem uma promessa impossível. Capítulo 23 de Atos, verso 12. Alguém pode ler, por favor? Juraram, fizeram voto, que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Exemplo de um voto refletido, porque eles não conseguiram matar Paulo, e eu tenho certeza que voltaram a comer. Porque senão todos teriam morrido. Paulo foi preso, daqui vai para a sua prisão em Roma. Você lembra de outro voto irrefletido na Bíblia? Talvez o mais famoso? Diga, Luiz. Jefité. Se ele vencesse a guerra, a batalha, a primeira pessoa que chegasse até ele, ele ofereceria em holocausto a Deus. E chega a filha. Exatamente. Cuidado com o voto. Eclesiastes 5, verso 4, diz para mim e para você: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre
o que fazes. E aí vem a terceira palavra de Calvino. Qual a intenção? Qual o propósito? Qual a motivação para você fazer um voto? A intenção de fazer o voto é essencial para que ele seja aceito por Deus. E a intenção do voto, então, queridos, deve ser a glória do próprio Deus. Verso de número Eclesiastes 5, verso 7. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Então, não vá por esse caminho. Cuidado com a vaidade dos muitos sonhos, cuidado com as muitas palavras de um voto precipitado. Tu, porém, teme a Deus, reverencia a Deus, viva para a glória de Deus, adore a Deus. Então, a intenção do voto é adorar a Deus, é dar glória a Deus, é mostrá-lo ao mundo, é refleti-lo ao mundo. Calvino entende que há 4 motivos que tornam o alvo correto diante de Deus a partir dessa motivação. Primeiro, um voto que é feito por gratidão a Deus, onde você vai adorá-lo. É símbolo de reconhecimento da bondade de Deus, onde você consagra. O exemplo seria aquele que nós já lemos, de Jacó. Se o Senhor me fizer isso, se o Senhor me der isso, eu vou entregar o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me deu. Ofertas pacíficas, como no Salmo 116, 14 a 18, no Salmo 66, que nós já lemos, são motivos. Voto de gratidão. Se eu passar no concurso, eu vou oferecer um culto em ação de graças por aquilo que o Senhor me deu. Ok. Isso não fica parecendo um toma lá da cá? Fica. Fica sim. Fica parecendo. E o que é a diferença entre fica parecendo e não sendo? Como é que está, onde está a diferença? O Walter já respondeu aqui, bem baixinho. Eu estou chegando com o microfone para ele falar alto. A motivação do coração. É a motivação do coração que vai fazer a diferença. É essa que faz a diferença. E é essa que Deus conhece. E é essa que Ele julga. O nosso coração é confiável? O que a Bíblia diz para a gente? Não é. Não é. E agora nós estamos com um problema ou tem como resolver? Deus conhece o coração do homem. Então, Ele vai julgar a minha motivação. Como é que eu posso descansar, ou quando eu posso descansar e confiar na motivação do meu coração? É em Cristo. É quando eu estou unido a Cristo e quando aquilo que eu estou querendo, prometendo, desejando, tem um objetivo, é Cristo. Ainda que, meus queridos, seja muito difícil ser tão puramente para mim e para você. Porque eu posso prometer, fazer um voto, Senhor, ninguém sabe, só eu e Deus. Se eu passar no concurso, eu vou dar um culto de ação de graças. Aí eu passo. Meus irmãos, eu queria fazer um culto de ação de graças para adorar o meu Deus. Ok. E aí você reúne as pessoas. E lá no fundo do seu coração você pode estar cheio de vaidade, porque você passou. Em algum momento você esqueceu que Deus te deu, mas que foi, agora é a sua força que te deu. Então isso é muito difícil. Eu não tenho condições de julgar, irmão Elias. Quem vai julgar é Deus. É por isso que, quando a gente lê Salomão e a Bíblia toda falando sobre voto, cuidado como quando você vota. Porque o objetivo não é você. A oração de Jacó lá é uma oração de alguém que está aprendendo a caminhar com Deus. Jacó tem sede de Deus, mas Jacó é acostumado a fazer barganha. A oração dele muda no final. Quando ele volta, a oração dele é diferente. Mas ele cumpre o que ele fez lá atrás. Mas é alguém que está caminhando e crescendo na fé com o Senhor. Então, irmão Elias, cada um deve colocar o seu coração diante de Deus quando for fazer o seu voto e ter cuidado. Conhecedor disso, eu tenho que fazer, Senhor, eu não vou fazer como barganha, eu vou fazer como demonstração da minha gratidão porque eu recebi. Se eu não receber, vou continuar adorando ao Senhor e glorificando ao Senhor. É esse limite aí que é difícil, às vezes, a gente lidar com ele. Sim. Para todo mundo ouvir. O nosso irmão Elias falou assim, eu sou diabético, se eu fizer um voto que eu nunca mais vou comer doce, eu não estou beneficiando a Deus, eu estou fazendo isso para beneficiar a mim mesmo. Será? Depende do seu coração.
Fala assim, eu vou cuidar da minha saúde para que quanto mais eu viver nesse mundo, mais eu testemunhe e glorifique a Deus. Será que aí teríamos uma intenção pura? Aí vai depender do coração. Se for só da boca para fora, não é. Mas se é do coração, eu vou cuidar da minha saúde, não é porque eu vou deixar de comer açúcar, não é só para que eu tenha uma boa saúde. É porque eu tendo uma boa saúde e vivendo nesse mundo, eu tenho mais vida para glorificar e testemunhar de Deus às pessoas. É aí que entra a diferença. Aí não precisa nem um voto, né? Aí você tem que ter mesmo a consciência para cuidar da saúde, senão vai acelerar a vida. A morte. Não a vida, né? Acelerar a morte. Vamos caminhar mais um pouquinho? Então, sim, irmão Magno. Amém. Entre o propósito e a ação, há uma ação do Espírito Santo. Ok? Isso é boa para você gravar e postar no Facebook. Entre o propósito e a ação, sendo original, diz aí, meu querido, por favor, de novo. Há um papel essencial do Espírito Santo. É por isso que nós, que estamos unidos a Cristo, olhamos para a Bíblia para saber como lidar e como viver com votos e promessas, por exemplo. Então, um voto de gratidão. Voto de renúncia, para vencer algum pecado. É um compromisso que se faz de abster-se de algo, porque isso tem levado você a pecar contra Deus, ou gerado prejuízo espiritual para você. Então, gula é um pecado. Eu vou ter que me abster, eu faço um voto de não comer mais do que 300 gramas em cada refeição minha, porque eu preciso vencer. O voto deve ser uma prática do cristão, segundo o que nós temos visto até agora, não como obrigação, mas ela deve fazer parte da vida a partir do momento em que isso te ajude a viver para a glória de Deus. Então eu estou lá, recebi a salvação em Cristo Jesus. Estou vivendo a minha vida e tenho ouvido a palavra. E olho para a minha vida, faço um balanço e falo assim, mas eu sou um crente muito mesquinho. Eu quase não conheço a Bíblia. Eu não falo de Jesus para ninguém. Eu preciso tomar uma posição. Eu vou fazer um voto. Que em 2019 eu vou ler a Bíblia. E vou estar aqui todas as quartas-feiras na igreja, porque eu quero conhecer mais o Senhor. Aí faz parte desse desejo de glorificar a Deus através da vida. Então o voto deve fazer parte da minha vida. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o cuidado que a gente precisa ter para que o voto não se torne algo também vulgarizado na vida. E aí ele pode se transformar em ferramenta automática de santificação. Porque aí eu estou com o entendimento de que é uma barganha. Tá bom? Mas sim. Voto para refrear-se e dedicar-se mais ao Senhor. Eu posso fazer um voto, diminuir o tempo que eu fico no WhatsApp e no Facebook, ou assistindo séries da Netflix, para que eu me dedique mais ao Senhor. Eu posso fazer um voto, sendo que o objetivo final é a glória de Deus. E o quarto que Calvino diz é o voto para dedicar-se mais à piedade, a se aprofundar mais na intimidade com Deus. É quando você faz um voto de obrigar-se a estar mais dedicado ao Senhor, buscando, ouvindo, servindo. Ok? Bem, então, a relação do voto e da promessa com o nosso Deus soberano, com a soberania de Deus, passa então, pelo último ensino aqui para nós, de que tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos. Você pode fazer votos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus te dá condições de cumprir, Deus dirigirá a sua vida. Verso 9, Provérbios 16. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá.
Provérbios 20 e 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Eu trouxe esses primeiros aqui de Provérbios, porque nós acabamos de ler, né? Leitura bíblica, nós temos lido Provérbios. E quão rico é o livro de Provérbios de ensinos para nós, sobre como vivemos a vida para a glória de Deus. E aqui ele está dizendo, Deus é soberano. Você pode fazer planos, você pode trilhar caminhos, mas é Deus que vai te guiar. Ele é que toma conta da sua vida. Jó disse o seguinte, mas se ele, Deus, resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? Quem pode mudar? O que ele deseja, isso fará. E ponto. Não é o seu voto em sacrifício e promessa para Deus que você vai fazer alguma coisa absurda que vai fazer com que Deus cumpra. Ele vai cumprir o propósito dele segundo a vontade dele. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus é soberano eternamente. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. Por isso que nós podemos adorá-lo como Davi. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Glória a Deus. E Paulo, queridos, Efésios 1, 11 diz, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano. Então, quando eu e você fazemos um voto, temos na mente a consciência de que Deus é soberano sobre a minha vida. O meu voto não vai mudar o desígnio de Deus para a minha vida. O meu voto tem que ser usado, então, de forma legítima para ser aprovado por Deus, voluntariamente, segundo a direção do próprio Deus, de acordo com a motivação para a glória dele. Então é com o objetivo de que algo aconteça na minha vida para que ele seja glorificado. A Confissão de Fé de Westminster tem 2 capítulos que ela trata sobre voto. Um, falando sobre voto público, diz que o culto público é lugar de votos, com o objetivo de adorar a Deus. Mas no capítulo 22, fala especificamente sobre juramentos e votos. E lá, eu não vou fazer a leitura, citei para você fazer a leitura lá depois. Quem estiver anotando aí, capítulo 22 da Confissão de Fé, ele traz um resumo com todos os textos bíblicos, nos itens 5, 6 e 7, sobre voto. Resumindo então o que nós vimos até agora. O voto, 1, deve ser feito a Deus. 2, conforme a palavra de Deus. Nada contrário à instrução do Senhor na sua palavra. 3, voluntário. 4, com fé. 5, cumprido com fidelidade. 6, com sobriedade quanto à sua capacidade de cumpri-lo. 7, com dependência de Deus para cumpri-lo. 8, tendo motivo de ação de graças e a glória de Deus. É por isso que a gente deve votar. E respondendo à pergunta do Renato, quais as consequências para aquele que faz um voto e não cumpre? E aí? Quem quer responder essa? Qual a consequência para aquele que não cumpre um voto que fez? Walter Júnior. Parêntesezinho aqui, dá graças a Deus por esse estudo, porque ele nos fala da seriedade de votos que muitos de nós já fizemos aqui, diante de Deus e da igreja, né? Votos de casamento, apresentação dos filhos, profissão de fé, fecha parênteses. Mas a primeira consequência é não recebimento do benefício que a pessoa obteria com o cumprimento do voto.
Isso em si já é um dano. Eu acho que esse seria o principal. Havendo arrependimento da parte de Deus, é claro, ele não receberia o benefício do voto, mas não haveria uma outra consequência com relação à relação com Deus. Até porque se eu faço uma promessa para com Deus e não cumpro, e acho que isso não terá nenhum problema com relação a eu com Deus, e o texto que nós lemos de Eclesiastes falou, né? Não faça isso, não deixe de cumprir, porque isso desagrada a Deus, né? Então, no nosso relacionamento com Deus, nós não temos prazer em quebrarmos uma promessa, pelo contrário, mas sim em nos apresentarmos em gratidão, cumprindo votos. Obrigado. Mas se, ó, o Elias falou, se não cumprirmos, estamos pecando. E o Walter Júnior replicou, mas uma vez reconhecendo, pedindo perdão, foi perdoado pela misericórdia de Deus. Então vamos pegar a resposta do Walter Júnior aqui. Eu fiz um voto que o ano que vem eu vou ler a Bíblia toda, conforme o plano bíblico da Igreja Presbiteriana de Brasília, apresentado pelo Conselho. E aí eu não consigo. Não consigo. Fiz um voto, um compromisso diante de Deus, eu e ele, e não consigo. Qual a consequência disso? Usando o que o Walter Júnior trouxe para a gente, eu já levei o prejuízo por não ter lido a Bíblia, me aproximado e conhecido mais ao Senhor. Isso é claro para mim. Toda quarta-feira do ano que vem, eu faço o voto de estar aqui em oração. Mas, na verdade, estou fazendo um voto para Deus cumprir, para Ele me dar vida o ano que vem. Ó, Mário. É difícil, né? Se a motivação... E aí vamos voltar. A motivação é que deve conduzir aquilo que nós vamos colocar diante de Deus. Então, a minha motivação é glorificar a Deus através da minha existência, daquilo que Ele faz em mim através da palavra aplicada que me torna mais parecido com Cristo. Ok. Para isso, de que nós precisamos? Das disciplinas espirituais, de ler a Bíblia, de orar, de estar junto com os irmãos adorando a Deus, de aprendendo uns com os outros, sendo corrigidos uns pelos outros, etc, 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 aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, o meu voto tem que ser com o objetivo de dar glória a Deus. Eu faço o voto sincero com o objetivo de dar glória a Deus. Ler a Bíblia o ano 2019 não é algo impossível. Não é um voto irrefletido. Desde que eu, consciente disso, mude, reorganize a minha rotina para poder dedicar tempo a isso. Mesmo fazendo isso, ainda que chegue no final do ano eu não conseguir, bem, o prejuízo está claro, eu não consegui o objetivo de ser mais parecido com Cristo a partir da leitura. Mas, queridos, Deus soberano continua agindo na minha vida para me levar a ser mais parecido com Cristo. E Ele vai, se eu sou sincero e coloco-me diante dEle para alcançar esse objetivo, Ele vai me dar condições. O meu e o seu problema é que a gente faz o voto, a gente quer isso, mas ao longo da caminhada, outras coisas vão tomando o nosso coração. Ídolos vão sendo levantados no nosso coração. E aí a gente já esqueceu o voto, a gente já esqueceu o que a gente queria para Deus. E Deus, graciosa e misericordiosamente, vem e nos chama a atenção. E nos traz de volta, para que a gente possa se arrepender e falar, Senhor, me perdoe. Eu fiz o voto em 2017 que leria a Bíblia conforme o plano bíblico da Igreja Presbiteriana de Brasília em 2018 e não consegui. E o seu arrependimento e a confissão sincera gera o perdão de Deus. E você olha para frente e segue para viver para a glória dele. Porque o maior problema meu e seu é viver para a nossa própria glória. Todo pecado meu e seu, nós estamos dizendo que queremos a nossa glória. Estamos adorando a nós mesmos. Eu vou dar a palavra para Falete e depois para o nosso irmão Magno. Diga, Falete. Exemplo de não cumprimento de voto. Então deixa eu levar aqui o microfone para você. Eu acho que eu tinha uns 18 anos, eu fiz um voto com Deus, que se eu passasse no concurso do tribunal, eu ia fazer um culto de ação de graças. E eu passei e eu não fiz. Aí, depois que eu assumi, passado
um mês, mais ou menos, que aí eu entrei em janeiro e era recesso. No primeiro dia que o diretor chegou lá no tribunal, que ele me conheceu, ele brigou comigo. E foi, assim, uma relação muito ruim, aí, assim, entendeu? Ele não gostava de mim, e eu acabei que, depois de menos de um ano, eu pedi demissão. Quer dizer, eu passei no outro concurso e eu ficava, mas por que não deu certo? O que aconteceu? O chefe, no primeiro dia de trabalho, brigou comigo. Mas, então, eu sei, né, que foi pelo não cumprimento do meu voto. Eu não fiz o culto que no meu voto, eu falei que eu faria, um culto de ação de graças. Então, a minha consequência foi isso, né? Eu não consegui ficar lá, eu não me dei bem com as pessoas, entendeu? E eu acabei pedindo demissão. Obrigado por testemunhar, Falete, algo tão pessoal. Bem, algumas pessoas fazem uma leitura de um testemunho como esse e dizem assim: Deus castigou porque ela não cumpriu o voto. À luz do que nós estudamos aqui, eu poderia dizer isso? Não? Não, não poderia dizer isso. Como eu interpretaria, então, ou como eu interpreto, à luz do que nós ouvimos hoje, o testemunho da nossa irmã Falete? Não é castigo, não é advertência, falta de bênção. Vamos lá, gente. Aprendizado, disciplina, uma advertência. Qual o princípio primeiro que nós podemos trazer sobre a vida com Deus? Ele é soberano. Ele é soberano. Esse Deus que é soberano é justo, é perfeito, é amoroso, é gracioso. Tudo está em suas mãos. E tudo ele determina, conduz conforme o conselho da sua vontade. Então, quando a gente olha para um testemunho desse da nossa querida irmã Falete, foi castigo? Não, não foi castigo. Deus soberanamente estava guiando e ensinando a nossa irmã Falete segundo os seus propósitos. Porque se Deus, na sua soberania, tivesse preparado para a Falete ficar lá, ela teria ficado lá. Mas na sua sabedoria e soberania, Deus tinha preparado outro lugar para ela. Então, por isso, ela ali não ficou. E esse acontecimento trouxe o aprendizado para a Falete. Eu preciso cumprir os votos que eu faço com o Senhor. Porque é sério aquilo que a gente coloca diante do Senhor. O Walter Júnior fez um parênteses aqui rapidinho, e se a gente pudesse, a gente ia falar mais pormenorizadamente sobre isso. Nós fazemos votos de casamento, fazemos votos na profissão de fé, de fidelidade à palavra, de fidelidade à igreja. E a gente quebra isso, porque somos pecadores. E há o arrependimento e o perdão de Deus quando nós os colocamos, e Ele conhece o nosso coração genuinamente diante dEle. Tem várias pessoas, tem o irmão Magno, tem o Paulo aqui, tem o Brasílico, e aí eu volto ali para eu encerrar. Deixa eu levar o microfone, porque aí fica melhor para nós. Pastor, se a nossa motivação foi sincera e nobre, e se a pessoa não cumpriu o voto feito ao próprio Deus, se ela é temente a Deus, do ponto de vista psicológico, a consequência para o não cumpridor do voto, em termos psicológicos, é a frustração. O crente se frustra. E a frustração tem efeitos positivos na vida do próprio crente. Paulo mesmo confessou: o bem que eu quero fazer, eu não faço.
mas o mal está sempre perto de mim. Mas ele mesmo, digamos, corrigiu a sua rota espiritual, vivencial, quando ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Eu creio que Deus compreende o coração de quem o teme e o incentiva e encoraja para que ele atinja novos alvos. O corrija com amor. Obrigado, meu irmão Magno. Reverendo, eu entendo de uma maneira um pouco diferente. Deus é um cavalheiro. Ele não nos obriga a nada, certo? Como o senhor mesmo falou antes. Então, no caso da nossa irmã, eu não sei se foi dessa forma, mas veja, Deus é um cavalheiro. Ele simplesmente, o que acontece? Se você não quer a presença de Deus, Deus se retira. E se Deus se retira, as bênçãos de Deus também se retiram. Então, eu não entendo como um Deus carrasco, mas como um Deus, pelo contrário, um Deus liberal, que dá a você a escolha. Se você que me quer, eu estou contigo e vou te abençoar. Se você não me quer, tudo bem. Mas as minhas bênçãos não vão contigo. Sim, o cuidado que a gente precisa ter com isso é que eu não posso esquecer que esse Deus é justo, né? Que esse Deus, por ser justo, exige de mim uma resposta à sua graça, embora essa resposta à graça seja por constrangimento desse amor e graça dele por mim. Então, não é por obrigação, eu não faço por obrigação, eu faço por amor e graça, em resposta à graça do amor recebido. E sim, quanto mais eu estou em união com o Senhor, mais estou na presença do Senhor, mais eu discerno a sua vontade, por isso mais eu desfruto do que Ele tem para mim. Quanto mais distante dele, menos eu discerno o que Ele tem para mim e mais eu bato cabeça, mais eu não tenho o desfrute do que Ele preparou para mim. São as bênçãos do Senhor. Obrigado. Irmão Brasílico, para eu terminar ali. O Magno teceu comentários sobre a minha pergunta, e é justamente o que eu penso também. Mas como eu prometi fazer uma pergunta, vou cumprir. Como é que eu faço a promessa a Deus, sincera, aí não cumpro? Como é que eu sei que Deus nos agradou? Você faz uma promessa sincera e não cumpre. Como é que você sabe que Deus não se agradou? Então, se você fez a promessa e não foi cumprida, Deus já não se agradou. Sim. Sim. Amém. Uhum. Ok. Ok. Amém. Ok. A Zéza trouxe a culpa, o irmão Magno falou da frustração, que são sentimentos ou experiências que temos que devem nos inclinar, nos conduzir de volta a Deus. Por isso, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.
O que muitas vezes acontece é que a frustração e a culpa me fazem para correr de Deus. Muitos correm de Deus em vez de correrem para Deus. Os que não conhecem a graça e o amor de Deus correm de Deus. Eu preciso concluir. Gente, muito bem. Que conclusão eu chego? Que eu quero apresentar para você. Nós devemos realizar balanço da vida sistematicamente, não anualmente. Mensalmente? Semanalmente? Não sei. Mas nós precisamos olhar para o coração, contar os dias e analisar para ver como é que está o passivo e o ativo da nossa vida. Como está o nosso relacionamento com Deus, com os outros, marido e mulher, pais e filhos. A gente precisa fazer isso. A gente precisa olhar para o coração e contabilizar, ver como é que a gente está, para que sigamos a Jesus segundo o seu plano para nós. Segunda conclusão, nós podemos sim fazer votos a Deus, segundo o plano dele e para a glória dele. Não é obrigação e temos que ter o cuidado de que não façamos tantos votos vivendo por voto, vulgarizando o voto e fazendo dele uma moeda de troca, porque o nosso coração é enganoso. Mesmo Deus dando ao homem a liberdade e a capacidade de fazer voto, de planejar, a última palavra vem do Senhor. Toda capacitação vem do Senhor. Então, quando eu fizer um voto, eu tenho que pedir, Senhor, me dê condições de cumpri-lo. E orar por isso, colocar o meu coração diante dele por isso. Filipenses 2,13 nos lembra que Deus é quem realiza, ou efetua, tanto o querer quanto o realizar. Então, quando se pensar em votos e promessas, é necessidade de trazer à memória que esse Deus a quem eu vou fazer o voto, a promessa, reina sobre a minha vida. Ele sabe da intenção, sabe do meu coração. Ele sabe exatamente o que eu quero com isso. Então, não devemos dar aos votos uma importância maior do que eles possuem no plano divino de nos levar cada vez mais à sua presença e a mostrar ao mundo a sua glória. Vou repetir isso. Não devemos dar aos votos uma importância maior do que eles possuem no plano de Deus, nos levar a ser mais parecidos com Cristo e de mostrar ao mundo quem Ele é. Voto e promessa devem ser para isso. Devemos fazer votos conforme a vontade do Senhor. Bem, à luz do que a gente ouviu até agora, que aplicação prática você faz para a sua vida? Você sai daqui com o quê na mente? Eu vou saindo daqui, à luz do que eu aprendi hoje, do que Deus falou no meu coração, eu vou... O que você vai fazer? Eu queria que você pensasse sobre isso agora. Você fechasse seus olhos e orasse. À luz do que você ouviu nessa manhã, aquilo que o Espírito Santo trouxe para você, a sua necessidade nessa manhã. Que decisão você toma? Pense sobre ela. Ore por ela. Senhor, nós te adoramos por quem Tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos Teus e o Senhor tem nos ensinado a como viver na Tua doce presença, desfrutando de intimidade, de transformação que Teu Espírito Santo gera a partir da aplicação da Tua verdade. E nessa manhã, à luz daquilo que o Senhor nos ensinou, corrija-nos no que temos falhado. Transforma-nos no que nós precisamos, Pai. O Senhor ouviu a oração de cada um dos meus irmãos e irmãs nessa manhã.
E nós somos conscientes de que se o Senhor não agir, nós não teremos condições de alcançarmos o que temos prometido. Fortalece-nos, ó Deus, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Senhor. Que cada voto que fizermos a Ti, de forma voluntária, tenha a motivação de glorificar o Teu nome. Não de alcançarmos algo particular e pessoal, mas para que o Senhor seja glorificado e adorado. Existimos por causa do Senhor e para a glória do Senhor. Pai, não deixe-nos esquecer que o nosso coração pode fazer planos, mas que a resposta final sempre será do Senhor. Conduza-nos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço por aqueles que, porventura, carregam ainda culpa, peso, frustração, por causa de votos que não foram cumpridos. Que o arrependimento deles os levem à Tua presença para receber o perdão que o Senhor concede em Cristo Jesus a todos aqueles que Te buscam. Faz assim, Pai, e nos dê a coragem de fazermos votos que vão nos levar a renunciar a nós mesmos e a adorar o Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.